Sejam bem-vindos ao segundo episódio da temporada 5 do podcast Filosofia 2. Nessa edição, nós falaremos sobre as questões existenciais mais antigas no mundo contemporâneo. Meu nome é Vitor Ferreira Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre. Meu nome é Evelyn Lima e eu sou a sua professora de filosofia cotidiana. Nesse episódio número 2, nós falaremos sobre vida digital e o quanto ela favorece a solidão. Vamos refletir sobre isso? Vamos nessa. Bom tema, bem atual. Bem atual. Acho que eu comecei aqui com um bloco um, uma pergunta central, mas ela, na verdade, é uma pergunta retórica porque ela se coloca da seguinte maneira: redes sociais nos aproximam ou nos isolam? Eu acho que elas nos isolam em um sentido e nos aproximam em outro. Quer desenvolver essa ideia? Você concorda comigo? Elas nos isolam num sentido e nos aproximam em outro. Desenvolve em qual sentido você vê cada um e a gente conversa sobre. Por que você acha que isola e aproxima? Eu acho que elas nos isolam porque elas não favorecem conexões profundas. Tá. Elas fazem com que a gente tenha contato com muitas ideias, muitas pessoas, mas sempre no nível mais superficial de todos. E, portanto, ela favorece, em um certo sentido, que a gente não se conecte de verdade com nada. Uhum. Em outro sentido, elas nos aproximam porque nós temos contato, ainda que superficial, com muitas ideias e com muitas pessoas. Então, ela favorece diversidade, mas sem aprofundamento real. Boa, boa. Eu concordo com você. Tenho essa. Acho que o grande. Não o, mas um dos grandes problemas das redes sociais, dessa vida digital que a gente leva e que ocupa cada vez mais uma grande parte da nossa vida, né, da vida que a gente de fato leva, um dos grandes problemas é justamente a gente ter a sensação de ter coisas que a gente não tem de fato em profundidade. Então a gente tem a sensação de que tem mais amigos, quando na verdade a gente tem mais pessoas com quem a gente se comunica, Uhum. mas menos pessoas com quem a gente se comunica com profundidade, que a gente realmente cria intimidade e aproximação. A gente tem a sensação de que a gente tem mais conhecimento disponível para aprender, mas na verdade a gente tem menos coisas que a gente de fato consegue sentar, aprofundar, estudar e aprender. Então a gente tem uma aproximação maior com um leque grande de coisas, mas quando a gente afunila, eu tenho a impressão de que a gente aprofunda menos do que quando a gente tinha um leque muito menor à disposição de pessoas, de conhecimento, de estudo, de possibilidades de aprendizado. Você pode aprender um violão de hoje para amanhã, se você quiser. Você pode aprender um curso de um estudo profundo de filosofia de hoje para amanhã, se você quiser. Porque tá tudo ali para você começar. Mas justamente porque tá tudo ali para você começar, nada realmente a gente consegue se conectar e se aprofundar da forma como de fato traria algum benefício. Então, parece que a gente tem mais conexão de todos os tipos, com as coisas, com os conhecimentos e com as pessoas, mas na prática a gente tem menos, porque se eu tenho a sensação de que eu tenho mais conexão porque eu acesso mais pessoas, eu tendo a viver menos o outro tipo de conexão, fora do digital. E com isso, na verdade, eu me aproximo de menos pessoas do que eu me aproximava antes de ser exposta a tanta gente, por exemplo. Então eu acho que é mais atrasa mais ainda o aspecto não conexão que surge, porque justamente porque fica nebuloso, você acha que tá se aproximando mais e não tá. Me veio agora uma referência de um sociólogo canadense do século XX chamado Marshall McLuhan. Ele estudou o impacto da televisão na época, década de 70, mais ou menos. E a frase que ficou famosa dele foi a seguinte: o meio é a mensagem. Isso significa dizer que o modo como a gente costuma pensar a transmissão de mensagem, como se ela fosse num canudinho neutro, em que alguém sopra aqui de um lado e do outro Uhum. lado alguém recebe esse sopro, e o canudinho só funciona como uma espécie de canal, de tubo, que não interfere no sopro, está muito mal formulado. O meio é a mensagem significa que a mensagem muda
a depender do meio em que ela é veiculada. A mesma aula sobre Sócrates no YouTube, no Instagram e no LinkedIn passa uma mensagem diferente. A mesma aula na televisão passa uma mensagem diferente. Enfim. Então, a ideia de que a mensagem muda o seu conteúdo a depender da forma em que ela é passada é uma ideia profundamente atual para a gente entender por que que a internet favorece superficialidade. Porque está lá na internet todo o conhecimento do mundo, inclusive, eu diria, na sua maior parte de graça. Por que que ainda assim as pessoas não aprendem? Porque está na internet. Porque o meio em que essa mensagem é passada importa para que essa mensagem seja absorvida. A internet favorece superficialidade porque ela favorece interações rápidas. Ao passo que, para que você aprenda alguma coisa e aprofunde algum tipo de relacionamento, não pode ser rápido. Se for rápido, você não aprende, você não aprofunda. Ninguém faz um amigo de uma noite. Acho que o único relacionamento possível de modo rápido é um relacionamento amoroso erótico. Romeu e Julieta que se conhecem num domingo e o relacionamento acaba antes da quinta-feira. É só esse tipo de relacionamento que é possível. E se fosse na internet, só seria o sexo de uma noite e nada mais, né? Fosse um Tinder da vida. Então, pensar o meio em que nós aprendemos a mensagem que nós queremos é pensar como a gente vai se relacionar com essa mensagem. Se eu quero conhecer alguém, eu não vou pro Instagram. Se eu for pro Instagram, eu estou admitindo a partir de agora, o mundo está ouvindo isso, está entendendo e vai concordar comigo. Eu estou admitindo que eu estou querendo estabelecer um tipo de relação com ela e não outro. É diferente se eu conhecer ela numa festa de um aniversário de um amigo em comum, onde dá pra gente conversar, onde dá pra eu ver no olho a olho, onde dá pra sentir cheiro, dá pra ver microexpressões e tal. No Instagram, o tipo de relacionamento é outro, porque o canal é outro. Boa. Você estava falando disso e eu lembrei eu estava lendo um pouquinho do livro que a gente tinha colocado aqui no roteiro só como ideia, né, do Byung-Chul Han. A gente tem episódio só sobre ele aqui, não tem? De algum dos acho que foi Tem. Sociedade Paliativa que a gente Foi a fez. sociedade paliativa. Como a Então, gente lida com a dor hoje. foi esse mesmo, bem lembrado. Ele tem um livro chamado No Enxame, É. e bem curtinho, acho que é coisa de 90 páginas, quase um ensaio, não é O nem um miserável é livro. um gênio, né? É, O Ele, lan- Miserável ele Evangelho, tem lança livros, 55 livros ele de não lança 90 livros, páginas. ele lança Ensaios, vai ser mais. ensaios muito, muito, muito favoráveis a citações breves e diagnósticos rápidos, típico do mundo da internet, inclusive. Por isso que ele é um gênio da Exatamente. comunicação. E ele sabe exatamente quais são as dores do É, mundo de hoje e traz reflexões sobre isso de forma numa produção insana, né, é. basicamente, só que no formato de livro, mas livros muito curtinhos, né, mas com algumas contribuições muito boas. Esse livro, ele vai trazer esse conceito próprio, como ele faz em todos os livros, né, ele inventa seus conceitos e sua leitura de mundo, e vai trazer um conceito de enxame, que seria uma oposição à massa, a ideia de massa. A gente sempre ouve falar, né, as massas agem assim, a massa gosta de tal coisa. E eu achei muito interessante a distinção que ele fez de enxame para massa. Enxame é essa formação que acontece no mundo digital, especificamente. Uhum. É que a massa ainda precisa de um quê unitário que vire uma força maior do que o indivíduo. Então a massa ela se comporta como um todo, com um Hum. propósito comum, com um objetivo comum de qualquer ordem. Mas o indivíduo perde vez para que o coletivo aconteça. Então a massa são indivíduos amorfos em prol de um todo que se forma. E o enxame, esse indivíduo, esses grupos que se formam, esse comportamento que se forma dentro do mundo digital, o homo digitalis, que ele chama, tem uma característica específica que ele não tem a essência do que você precisa para ser massa, ou seja, ele é um comportamento que não tem o que você precisa para ter um nós mais forte do que o eu, porque na internet agimos de modo completamente individualista e voltado para os próprios interesses e distante, desconectado, cada vez com menos conexão, apesar de falar com muita gente.
Mas, curiosamente, esse é o ponto interessante, ele também não tem a essência do que precisaria para que essa individualidade fosse de fato uma individualidade, ou seja, fosse um comportamento de interioridade do indivíduo que se desloca do todo, da massa, porque ele reflete sobre ele mesmo, porque ele sabe exatamente quem ele é, porque ele cultiva algum tipo de interioridade, de reflexão sobre si. Ele, então, é um meio do caminho que perde o benefício dos dois lados. Ele não é nem um nós, portanto não é massa, porque ele não é nem capaz de pensar sobre o todo, de produzir alguma coisa para o todo, mas ele também não é um eu no sentido positivo, nesse sentido de alguém que consegue entender sobre si e sobre a sua individualidade. Ele é um ser individualista pairando sem muita coisa nesse mundo digital. E que hora se aglomera ali, depois se dispersa, depois se aglomera de novo, depois se dispersa, depois vai para esse grupo, depois vai para Por isso um aquele. enxame, é quase uma coisa jogada, mas que não tem coesão para virar um todo, nem tem profundidade para virar um eu de verdade. Então ele é um enxame, mesmo um grupo só de abelhas unindo. É isso que é o coletivo da rede social. É um coletivo de eus individualistas sem profundidade, ou seja, não é nem nós, nem eu, de Fazendo fato, barulho. fazendo barulho. E é interessante lembrar como a nossa geração cresceu com a internet, mas também cresceu na transição da internet com a rua, Na né? transição. Os millennials de países periféricos e não pertencentes à classe alta, como nós, embora eu fosse de uma classe média, você de uma classe média mais baixa, mas a gente teve acesso ali mais ou menos na mesma idade ao computador e tal. E quando a gente começou a frequentar redes sociais, na minha época ainda era o ICQ, na sua época não mais, né? Eu sou do último ano do milênio, então eu tenho um pé no milênio e um pé no Z. E o ICQ eu ia falar aplicativo, mas na época a gente não falava aplicativo, era só um software de bate-papo em que a gente baixava no computador, a gente gerava um nickname e podia entrar em várias salas de bate-papo acontecendo que poderiam ser cadastradas de acordo com os mais diversos critérios: estado, afinidade temática, azaração, amizade, jogo. E geralmente eu entrava para conseguir namoradas virtuais porque eu não conseguia namoradas reais, porque eu era feio demais e desengonçado demais. E aí depois veio o MSN. O MSN já O MSN eu já peguei. funcionava de modo mais. A interface do MSN era muito mais amigável. No ICQ parecia hoje com uma linguagem de programação, assim, embora não fosse, mas era muito mais artesanal o negócio. Você tinha que manjar muito mais passos para chegar nos locais que você queria. Tinha muito mais etapas. No MSN, não. Era só entrar, tinha lá os seus amigos, só tinha seus amigos, né? E quem você adicionasse, quem aceitasse que você adicionasse e tal. Começar nos bate-papos. Acho que o mais famoso da minha época era o da UOL. Na sua também? Sim, sim, não me Que lembro de também outro, podia só o da ser a mesma UOL. categoria de divisão de salas e tal, Botava azeração. tópicos, assuntos, né, É. você entrava em sala por assuntos e coisas que você queria conversar. Mas isso é majoritariamente baseado em conversa, né? A gente entrava para se relacionar de modo conversacional. A gente passava horas conversando com outras pessoas, de modo que isso favorecia um tipo de relação amorosa também, né? E na época também não era fácil trocar foto. Então era muito comum que você se apaixonasse por uma pessoa e a pessoa se apaixonasse por você. Se eu só tivesse visto a foto de perfil dela, Não, no máximo. não tinha foto de perfil. No MSN não No tinha? MSN já Ah, tinha, sim, mas já no tinha. ICQ não. Ah, sim. Então eu já comecei a namorar uma menina de Mato Grosso quando eu era. Nunca te falei isso, né? Quando eu tinha quantos anos? 11? 10? Por aí. Porque ela nunca viu minha foto e eu nunca vi a foto dela. Mas isso durou 15 dias. Tipo assim, vamos namorar? Aí vamos. Pronto. E aí durou 15 dias. Eu me lembro que quando eu tive que encontrar uma menina de Manaus, eu encontrei e ela ficou muito decepcionada quando ela me viu. Ela Tadinha. ficou muito decepcionada, assim. Ela claramente esperava alguém bonito. E aí, ela disfarçou, a gente andou um pouco no shopping, foi no shopping isso. Lá em Manaus tinha um shopping central para onde a gente ia.
Hoje já tem mais disseminados em vários bairros, mas na época era o Amazonas Shopping. E aí ela ficou muito decepcionada, depois ela desconversou e foi embora. Ela foi embora, nem me abraçou, nem disfarçou. E aí eu falei: "Cara, que merda que eu tô me sentindo aqui". E Tadinho. tudo isso pra citar casos concretos de relacionamentos, a internet favorecia encontros, assim, né, e até encontros às cegas como esse. Eu primeiro converso com você, depois eu sei quem você é em termos de imagem. Eu acho que a primeira via de encontro pela internet era você achar pessoas que não eram ali as que você conhecia, que estava no seu grupo ali ao redor, para encontrar. O É, para ainda era um encontro presencial. Hoje em dia tem gente que fica anos numa interação que não vira presença, né. mas o tipo de interação era um pouco mais profunda, porque como ela era baseado na imagem, era baseado a personalidade poderia aflorar um pouco mais, né. E vocês estavam ali para se ver o quanto antes, né. O objetivo era conhecer ter mais gente que pudesse conhecer para encontrar em algum momento. É, era muito comum, Hum, haver encontros de bate-papo, físico no shopping. sim. Cara, É, que nostalgia que deu o agora. primeiro relacionamento que eu tive Era foi comum. exatamente isso, eu conheci pela internet, e aí tinha um encontro do shopping, É? era no shopping também. Então se Aí tu encontrar já tinha pre foto dele antes? sabe que eu não me lembro? Eu não me lembro, mas acho que já tinha feito videochamada e tudo, já, Já? já. Videochamada pelo MSN na época. Viu minha mãe e tal. Eu Hum, já tinha já tinha visto, já tinha conversado, já tinha conhecido minha mãe, já tinha conversado com ela pelo MSN. sim. Mas era isso, o objetivo é: vamos nos ver, né, só você consegue conhecer mais pessoas, mas para encontrar, seja amigo, quando era relacionamento, o objetivo era sempre o encontro físico. Sim. O objetivo não era ficar na internet, né, ela não Não, era um fim em si mesma, ela era um não. meio para aumentar a possibilidade de gente que você podia E conhecer. pra não parar de se falar, né, enquanto estivesse Isso. fisicamente distante. Para manter contato, para poder, criar intimidade mais rápido, porque você podia É. conversar por mais tempo, mais vezes, né, mas para se encontrar. A presença física continuava sendo o seu fim. A minha segunda namorada, eu conheci ela no ônibus, ela estava voltando pra casa, ela estava chorando, porque ela era meio chorona mesmo, assim, então ela tinha tido uma discussão com o professor e estava chorando, aí eu fui lá, ofereci ajuda e Um tal. ombro amigo. É, eu acho que eu estava sentado, foi isso, eu estava sentado, ela estava em pé, e eu ofereci pra segurar a bolsa dela. Aí eu descobri que ela era prima de uma colega da minha sala, e aí a gente trocou número, MSN, aí eu fui para o Ceará, e a gente ficou conversando, começou a namorar por internet. Quando eu voltei para Manaus, a gente começou a namorar. Não, ela foi para o Ceará no final do ano, a gente se encontrou, começou a namorar realmente, e ficou junto mais ou menos 10 meses. Isso acontecia demais, né? A minha irmã, ela conheceu o atual marido dela via chat da UOL também. Eles se encontraram, casaram e hoje ela tá morando em Pindamonhangaba. Há Eu anos tenho eu casado. tenho certeza que tem muita gente que tá ouvindo a gente agora, que passou por experiências semelhantes e que, ou se não passou, os filhos passaram, pessoas mais novas passaram, que são na fase millennial que nem a gente, né. Tudo isso para dizer, houve o intuito original das redes era, de fato, estreitar laços e foi bem sucedido durante muito tempo, marcou a nossa geração, por exemplo. Sim. Hoje tem aplicativos que são mais certeiros no sentido de gerar afinidades, como o Tinder, por exemplo, ou o Grindr, se for lá para os homossexuais. O Tinder é mais independente, né? Se é homo ou se é hétero. O Grindr é só para homossexual. Tem esses aplicativos que são que favorecem encontros amorosos. Só que eles favorecem encontros amorosos muito diferentes do que favorecia da nossa época. E eu diria que deve haver, obviamente, alguém aí que casou via Tinder, mas não tem alguém que casou encontrando uma pessoa no carnaval, né? Mas convenhamos, o carnaval não é feito para você encontrar o seu A futuro pessoa com quem você marido nem vai a sua casar. futura esposa, assim como esses aplicativos não são feitos para encontrar seu futuro marido e sua futura esposa. Eles favorecem outro tipo de encontro, que é um encontro mais baseado no tesão e, portanto, na troca mais curta e tal. E sabe o que mais, assim, a hipótese é, por que que foi caminhando para isso, né? Porque isso gera apego. Ou seja, apego no sentido assim, faz com que a pessoa não saia do aplicativo, faz com que a pessoa não saia da plataforma, faz com que a pessoa não saia. Porque se ela nunca tem o que ela quer, ela sempre está tendo muitos encontros. E esses encontros nunca se satisfazem, ela sempre vai atrás de mais, vai atrás de mais, vai atrás de mais.
Isso gera uma dependência em relação à plataforma, que é tudo que as plataformas querem, porque esse é o modelo de negócio dessas plataformas, né. No final das contas, elas vendem publicidade, anúncio. E anúncio funciona quanto mais você está ali, com o seu olhar na plataforma, né. Então, pela própria lógica econômica da coisa, eles foram descobrindo como monetizaria melhor, eles foram descobrindo que é melhor gerar gente insatisfeita e infeliz e superficial, que fica lá, do que gerar gente mais completa, satisfeita e feliz, que sai de lá e vai viver sua vida, né. Então meio que não tem muita perspectiva de melhorar esse negócio não. Bem otimista. Tem um dos pontos do Byung-Chul Han no livro, ele cita o Barthes, Roland Barthes, para dizer que ele concorda com a ideia que o Barthes tem, de que a vida privada deveria ser pelo menos, um espaço em que a gente não é o único espaço em que a gente não é imagem nem objeto. Ou seja, que a nossa Hum, existência não é definida por uma objetificação ou por um excesso de projeção, em que a gente precisa se apresentar de um modo, virar essa imagem barra objeto. E o ponto do Han, apoiado no Barthes, no mundo digital, a gente cada vez mais nebula a distância entre vida privada e vida pública. Porque a gente espontaneamente, pela dinâmica das redes e porque a gente se entrega a elas, a gente cada vez mais cede a essa necessidade de mostrar quem somos, de atuar, de performar, de mostrar tudo que a gente faz, de mostrar tudo que a gente todas as versões que a gente queria ser, né. Quem tá na internet tá sempre na sua versão melhorada, muito melhorada. E o problema disso é que, se a gente concorda que a ideia de que a vida privada é o único espaço em que você não é nem objeto nem imagem, e a gente está cada vez mais expondo a nossa vida privada, a gente está cada vez mais perdendo lugar em que a gente pode não ser objeto, em que a gente consegue se mostrar melhor sem depender dessa performance da imagem ou dessa objetificação, né, em que a gente está o tempo inteiro consumindo ou sendo consumido, de algum sim. modo. E, portanto, a gente perde um espaço sei lá, de ser genuíno, se quiser chamar, usar É, algum perde o termo assim. espaço de ser sujeito, né. De ser Se você é exatamente, sempre objeto, exatamente, você funciona na medida em que você é tratado como um objeto. E como é que objetos são tratados? Principalmente no regime da função. Um objeto é um objeto quando ele funciona para alguma coisa. Ou quando ele tem algum valor estético, por exemplo, que é o que domina nas redes, né. Ou você tem um valor estético e, portanto, as pessoas gostam de te admirar, ou você funciona, é útil. E aí a pressão exatamente. estética e a pressão por desempenhar um papel, colocar uma máscara e tal, né. Exatamente. E aí, acho que o grande problema mora aí, a gente começa a ficar cada vez mais online, cada vez mais conectado, o nosso hobby é na internet, o nosso trabalho é na internet, as nossas viagens são na internet, porque a gente vai viajar, mas vai viajar mostrando que está viajando. Tudo que a gente faz, a gente aprende pela internet, mas e mostra que está aprendendo, tem que dizer que você está estudando, né. Então a gente começa a viver cada vez um tempo maior da vida, até que, nos casos extremos, você vive quase 100% da sua vida sendo objeto e mostrando quem você é, ou seja, sendo essa imagem que precisa ser construída para o outro ver. E com isso você perde privacidade, você perde espaço privado em que você não é nem objeto nem imagem, você é sujeito, e você vive as coisas de um modo um pouco mais genuíno, mais como sujeito, menos como objeto. E aí tem uma questão que me toca muito, que eu acho que é uma das grandes questões que a gente tem que pensar quando fala em vida digital, que é o quanto a gente está espontaneamente diminuindo cada vez mais a linha da existência dessa vida privada e aumentando cada vez mais a linha da existência dessa vida digital pública. Porque a gente fornece cada vez mais informações sobre quem a gente é. Sim. E a gente cada vez mais acha normal tirar a esfera privada para tornar ela uma construção de um eu ideal público, dessa imagem pública que eu sou. Então eu mostro onde eu trabalho, o que eu faço, meus filhos, meus hobbies, meus desejos, tudo isso para construir um eu que só existe na internet. E eu diminuo cada vez mais um eu que existe na vida, que não é a da internet. E isso é difícil de medir as consequências disso. E eu acho que tem uma discussão em cima
dessa vida digital, que é, a gente tem noção das consequências de todos esses problemas que envolvem uma vida digital? Tu acha que a gente tem? Porque às vezes eu me pergunto seriamente, assim, por exemplo, agora tá a gente acho que a gente vai ter até um episódio sobre isso, mas Hum. toda essa discussão sobre IA, e uma da não vou trazer ela agora, porque a gente vai ter um episódio sobre isso, mas eu quero trazer só esse aspecto, que é, associado a toda a discussão sobre IA, a gente tem sempre o ponto que é, a gente cada vez mais dá voluntariamente as nossas informações para as IAs, porque a gente quer. A gente quer que o ChatGPT trabalhe pra gente, a gente vai lá e fala sobre como é que com todos os nossos gostos, tudo que a gente faz, o que a gente quer, para que ele possa ter um algoritmo mais refinado para responder a pergunta do jeito que a gente precisa. Surge um aplicativo de como você vai ser quando você for velho, aí você vai lá e dá o teu rosto de dado para as IAs, você dá sua digital para o teu celular sem ter realmente clareza se ela vai ser usada para alguma coisa ou não, porque é mais fácil de desbloquear com digital do que botando senha. Você dá seu, né, tem coisas que pedem seu olho, seu reconhecimento facial, a gente entrega, porque a gente só quer facilidade, facilidade, eu quero facilidade. Facilita, eu dou. A gente tem noção das consequências que é, por exemplo, mostrar toda a nossa vida pública, passar tanto tempo online, perder toda essa conexão física, porque a vida digital é um pouco mais fácil, ou porque, né, é muito mais difícil sair para interagir com os amigos do que ficar no celular, olhando o que tá acontecendo na vida dos outros pelo Instagram ou pelo TikTok. A gente tem consciência. Eu acho meio eu acho meio irreal a gente dizer que não tem essa consciência. Claro que em menor ou maior grau isso vai depender de pessoa para pessoa, mas a gente tem a consciência que a gente está fornecendo alguma coisa em troca de alguma outra. Só que do mesmo modo que a gente não pensa no futuro e só pensa no presente, de modo tendencial, né? É assim que a gente se comporta na maior parte dos casos. Do mesmo modo, a gente se comporta assim quando o assunto é dados, né? Tem um livro que eu acabei de receber do Marcos Bruso, que foi publicado agora, em 2026. Ainda não li, mas eu peguei a ideia central. O título é Teremos Dados. Boa. É uma reflexão sobre quem seremos nós no mundo da IA e tal. Vou deixar para falar mais, porque ainda não li o livro, inclusive, no episódio de IA. Mas a ideia é um pouco essa. Por que seremos dados? Tem um duplo sentido aí, né? Seremos dados alguém vai dar a gente para alguém, então seremos entregues, ou seremos dados mesmo, né? Viraremos dados. Como você falou, a gente entrega os nossos dados. Isso dialoga, inclusive, com um episódio sobre morte que a gente teve. Quem que vai sobreviver de nós quando a gente morrer? Os nossos dados. Porque eles estão alimentando agora, nesse momento, as inteligências artificiais que captam, né, essas informações. Então é isso que vai restar da gente, no final das contas. A gente vai ser dado. E a gente dá de mão beijada, porque... E aí, sobre uma ótica de teoria dos jogos, que tem me despertado interesse nos últimos tempos, a gente tem que entender as dinâmicas sociais por vários mecanismos, mas um básico é: eu entendo como é que nós agimos, porque todos nós, no final dos contos, queremos alcançar o maior benefício possível com o menor esforço. O maior benefício possível com o menor esforço. E a gente não tende a pensar em longo prazo, a gente tende a pensar em benefício agora. Isso varia a depender da quantidade de recursos que você tem e tal. Se você tiver mais recursos, você tende a pensar mais a longo prazo. Se você tiver menos recursos, não tem outra opção. Vai pensar a curto prazo. Por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. Então, como a maior parte das pessoas não tem perspectiva de melhora futura ou de construção de alguma coisa no futuro, elas só vão se deixando levar pelo presente. Eu acho que tende a se preocupar mais com dados quem tem mais a perder. Quem não tem muito a perder não se preocupa muito, não. Fala assim, tanto faz como tanto fez, né? Eu já sou tão ferrado de tantas maneiras possíveis, socialmente falando. Não Pode vou me ser. preocupar com mais essa, né? Eu quero logo fazer minha charge dos estúdios Ghibli, né? Dane-se, eu quero Foi um dos postar. grandes movimentos de entrega de dado voluntário, né. Foi. A gente deu É, fotos nossas, dos filhos, de tudo, porque era legal ter uma imagem no é, do estilo Estúdio Ghibli da gente, né. sim. Só é legal. Assim, um benefício pequeno e momentâneo e divertido, vira já o suficiente para que você dê dados profundos seus, Sim. sem que você saiba para que serão usados exatamente, né. Mas aí,
tirando um pouco da parte dos dados, até porque a gente vai fazer um episódio sobre isso, como a gente mencionou, mas quais são as consequências dessa vida digital que você acha que a gente talvez não tenha consciência necessariamente, mas não tem uma consciência profunda, no sentido de que a gente não para pensar, porque tem coisa que a gente sabe. A gente sabe que frase que ficou famosa desde que teve o filme sobre como essas empresas digitais funcionam, né, do mundo digital, mas se não tem um produto sendo vendido para você, você é o produto. A gente fala: "Ah, é verdade", mas a gente não reflete profundamente no nosso dia a dia enquanto a gente está usando Instagram, IA e todos esses recursos, o que que é ser o produto, de fato. O que que é ser o produto quando você não está comprando alguma coisa. Então, o que que você acha que a gente mais talvez não perceba que é grave de toda essa nova dinâmica de uma vida digital? Eu acho que a gente não percebe o que é grave para ficar no raciocínio que a gente estava estabelecendo lá no início, é o quanto o meio é a mensagem. Eu acho que essa é uma das teorias que capturam o que há de mais grave nisso tudo, porque uma das habilidades mais primordiais para que a gente seja inteligente, e não só repetidor de coisas, é a nossa capacidade de focar. Se a gente não tem capacidade de focar, ou seja, prestar atenção num só assunto por muito tempo, a gente não consegue aprender. Se a gente não consegue aprender, a gente só repete. Então, no fundo, o que as redes fazem com a gente, porque o meio é a mensagem, é nos tirar a capacidade de focar numa mensagem durante muito tempo. E isso faz com que a gente só seja absorvido pelos assuntos que estão girando, que estão sendo repetidos. Isso vai tirando a nossa identidade, vai tornando a gente enxame. Acho que esse é o que é o mais grave. Não se dar conta de que a mensagem que você consome via celular, via computador, ela faz com que você perca a principal habilidade que torna você quem você é, que é a habilidade de foco. Sem isso, você não consegue mais refletir sobre quem você é e você se perde. Daqui a pouco você está perdido. A gente fala, o Marshall McLuhan falava isso da TV, né? Há 50 anos. Ele não previu que 50 anos depois a TV estaria na nossa mão, 24 horas por dia, quando a gente vai dormir, quando a gente acorda. Isso é muito doido, porque a gente nunca sabe o pior, que o pior ainda pode vir, né. Pois Então é, sempre tem crítica a essas novas mídias, e a gente nunca pensa que a próxima é pior. Que a próxima vai ser sempre um degrau a mais de despersonalização, de desconexão, de tudo mais. tem aquele No livro documentário, Black Mirror, ele brinca com o pior. Eu espero que ele esteja muito errado, mas qual que é o o cenário pior próximo lá? passo é a propaganda ser implantada no seu sonho. É você É. sonhar e aparecer um Esse é o cenário anúncio no máximo. sonho. É. É verdade, é verdade. Pensando nisso, de quando a gente está refletindo sobre a tecnologia atual, a gente nunca pensa que vai ser pior, a gente sempre acha que esse é o limite. A TV acabou com a nossa capacidade de concentração, a gente nem imaginaria que a gente já tá usando Gemini e ChatGPT um tempo depois, né, nem o É. celular, a gente já até ultrapassou o estágio do celular. E aqui no enxame do Han, curiosamente, ele fazendo a distinção entre o enxame e a massa, ele justamente resgata algumas mídias que na época também foram criticadas para dizer assim, quando a gente estava, por exemplo, na rádio, ainda ainda tinha um convite para o coletivo. Ainda era um evento coletivo ouvir rádio, ver TV, se reunia às vezes na casa de quem tinha a TV, e um grupo de pessoas via a TV, ou só o fato de ser a mesma programação para todo mundo, ou para grupos grandes, né, de regionais e tudo mais, regiões maiores, mas passa o jornal nacional passa no mesmo horário, o programa X passa naquele mesmo horário, os filmes que passaram são os mesmos, isso fazia com que, se você encontrasse alguém para conversar, vocês estavam conversando sobre uma programação comum. Sim. Vocês ainda viviam uma comunidade para poder refletir como coletivo, enquanto que hoje com as redes sociais, com essa vida digital, agora com a IA e tudo mais, a gente perde o último resquício que a gente ainda tinha, até das mídias serem algum evento coletivo. Total. Eu lembro que quando eu era criança, adolescente ali,
eu achava que a minha irmã era, sei lá, era Maria vai com as outras, para utilizar uma expressão comum, porque ela só gostava dos sucessos da rádio, né, mal sabia eu que eu ia querer voltar àqueles tempos, né. É, porque aí eu entro no que eu acho que é uma das maiores consequências desse mundo, né. Acho que pra mim o pior, não é o pior, tá muito lá no topo do top 3, é o aspecto ilusório dessa vida digital. Porque a gente acha que tem uma coisa que não tem. Então você consome no Instagram, você acha que você tá vivendo uma vida social, porque você tá vendo gente que sai, porque você posta o dia que você sai, mas todos os outros dias você estava em casa. O dia que você sai, você constrói a imagem de que você é a pessoa que sai. Se o dia que você tá trabalhando, você fala: "Ó, como eu estou trabalhando hoje", mas os dias que você não tá, você não mostra. E aí você vira uma persona pública em que a memória que as pessoas têm sobre você, porque é a imagem que você mostra, é aquela da pessoa que trabalha muito, e não da pessoa que acorda com preguiça de trabalhar, por exemplo. Só que a gente começa a acreditar na própria imagem que a gente constrói. Então esse aspecto ilusório da gente achar que tá fazendo escolhas, a gente acha que a propaganda do tênis apareceu para você do nada, quando na verdade você tem um comportamento de consumidor sendo analisado, que por isso sabe exatamente que você quer um tênis novo. E aí você acha que você escolheu aquele tênis porque ele apareceu para você. Você acha que o mundo tá polarizado absolutamente porque você tá consumindo uma bolha de política específica que tá discutindo. Você acha que tá todo mundo falando de BBB porque você consumiu um pouco de BBB. Então e tantos outros exemplos que poderiam ser dados. Sim, Esse aspecto ilusório de você acha que tá tendo uma vida social, quando na verdade você não sai do celular, mas você tá consumindo muita coisa social dentro do seu celular. E aí você tem a impressão de que você tá convivendo o suficiente com pessoas, porque você troca 3, 4 DMs com algumas pessoas que você segue. Então esse aspecto de você acreditar na própria ilusão que tá ali, pra mim é um dos mais danosos, porque você vai sofrendo as consequências sem se dar conta, porque você jura que você tá vivendo uma realidade que não é a que você tá vivendo. E quando talvez a gente se dá conta, a gente já sofreu as consequências todas daquele mundo, só que acreditando que não. agora tem uma pergunta que a gente pode fazer, quem faz é o Montaigne. Hum. Quando ele vai escrever o livro dele, ele passa muitos anos escrevendo o livro, mas o momento inicial em que ele se recolhe da vida pública, vai para o seu castelo, só não chama ele de burguês safado porque ele era nobre, é um nobre safado. E se dá conta de que ele está longe das pessoas, está longe dos centros urbanos, está longe das ocupações, mas a mente dele se comporta, e essa é a expressão que ele utiliza, como um cavalo fugido, e dispara pelo campo para não ser pego pelo seu dono. Ou seja, mesmo sozinho, mesmo sozinha, a mente não para. Se a gente hoje, isso há 500 anos, antes da Revolução Industrial, né, século XVI, por aí, quase 500 anos. Se a gente tirasse o celular hoje, se a gente tirasse o computador hoje, se a gente tirasse todas as distrações hoje e fosse para o nosso castelo, se isso fosse possível, ainda assim a nossa mente se comportaria como um cavalo fugido. Por que que, por que que isso acontece? Por que que talvez o celular agrave a situação, mas ele não seja o responsável, ou pelo menos todo o responsável pelo problema da mente, né? Da mente inquieta. Que no fundo, no fundo é isso que a gente está dizendo, né? Nossa mente é tão inquieta, a gente não tem mais capacidade de se concentrar, e por isso a gente não tem mais capacidade de se refletir, e portanto a gente não consegue ter identidade própria, a gente só vai sendo levado pelo enxame ou pela massa. A provocação dele é: por quê? E mesmo sem isso tudo, a gente ainda assim não consegue. O que que falta? Pergunta bem mais complexa do que a vida digital, mas eu chutaria que a gente fala muito dos aparelhos e do mundo digital, porque, como você disse, ele agrava muito, ele acho que acelera muito o processo de dispersão, É, prática e de dispersão interior, de fato, né.
Mas nunca foi a gente não começou a ser disperso ou ali, quando começamos a ter qualquer tipo de mídia, nem a mais recente. Mas ela só acelera o processo. Eu acho que a gente continuaria sendo um cavalo fugido, porque mesmo que a gente não tivesse isso ajudasse um pouco, se a gente não tem consciência das outras coisas que importam, a gente continua tendo uma mente distraída de algum modo. Quais são as outras coisas que importam? Primeiro, eu preciso ter clareza de quem eu sou e para onde eu vou, de algum modo, independente de quais respostas me satisfaçam em relação a isso. Eu preciso ter senso de propósito, de valor, e eu preciso ter alguma coisa que me mova, alguma coisa que me faça voltar para o eixo. Senão a tendência é que eu sempre saia dele, independente de eu viver uma vida online ou não. O que acontece com essa vida online é que ela dificulta até quem quer conseguir, porque ela é feita para te dispersar muito mais do que qualquer outra ferramenta. E para quem nem quer ou nem refletiu sobre isso, ela te leva, como uma enchente mesmo, sai arrastando você com tudo. Mas ela piora muito, mas ela não é a causa da dispersão. Acho que ela é o agravamento e ela agrava muito, mas ela não é a causa. Sem esses outros elementos, a gente continua perdido de algum modo, É. só não cronicamente online. A tendência da mente, eu diria, é estar perdida. Tinha um professor Mário Newman, lá da Rural, que foi professor de PPTC, né? O que era PPTC? Prática de Produção de Textos Científicos, né? Aí Prática de lembrou Produção de Textos Científicos. lembrou certinho. Era a disciplina de primeiro período ali em que a gente aprendia, ou supostamente aprendia, a fazer artigos, né, no final das Quando a contas. gente ainda não tinha o ChatGPT, o Gemini e seus É, amigos para falar como reescreva isso daqui de modo acadêmico, segundo as regras da EBNT, a é, gente precisava de uma disciplina para isso. Prática de Produção de Textos Era isso Científicos, mesmo, PPTC, isso é. mesmo. E aí ele brincava lá que o pensamento é vagabundo. Foi ele que me chamou pela primeira vez a atenção da origem da palavra vagabundo, né? Porque vagabundo a gente associa a quem não trabalha, mas originalmente vagabundo é aquele que vagueia. Sim, Vagabundear é vaguear, dito de outro modo. É a mesma palavra. alguém Então tá vagando por aí, né. vagabundo é aquele que está vagando por aí. E porque ele está vagando, ele está desocupado, porque ele está desocupado, ele não está trabalhando. E por isso que É virou essa sinônimo de associação. quem não trabalha, quem pode ficar vagando por aí, quem trabalha não tá vagando, tá no emprego trabalhando. Exatamente. Minha avó que falava, quando a gente passava de carro na rua e tinha pessoas na esquina conversando. "Ah, vagabundo." Aí meu pai falava: "Mamãe, a senhora não sabe, tá chamando o cara de vagabundo aí." Eh, mas ele falava que pensamento é vagabundo. Aí ele riscava o código assim: "Esse aqui é o pensamento de vocês, esse aqui é o pensamento de vocês. Pensamento é vagabundo, vai pra cá, é futebol, vai pra cá mulher pelada, vai pra cá." Eh, e porque o papel dele lá era dar ordem ao pensamento, né, por isso que ele começou a aula assim. "Então eu vou ensinar vocês a como dar ordem ao pensamento e tal." Seguir uma metodologia de escrita. Esse é o primeiro insight de como pensa a natureza do pensamento não é ordenada. A natureza do pensamento é dispersa. Essa é a natureza do pensamento. E, portanto, não é natural que nós tenhamos uma subjetividade, uma vida interior, uma fundação, um eu, um ego. Isso não é natural, isso é construído. Isso é construído. Isso é construído com exercícios. Exercício de atenção, exercício de foco, exercício de ordenação, exercício de estrutura. Se você não exercitar, você se perde. O exercício, que eu chamaria até mais, eu chamaria de tecnologia. A tecnologia mais eficaz para construir vida interior, que a gente já conheceu, eu diria duas. As tecnologias é, de um lado, escrita, Uhum. e de outro lado, leitura. Quando você escreve, você materializa o que era até então só pensamento. E, portanto, você dá forma àquilo que não tinha. Quando você lê, você testemunha a forma do pensamento de outra pessoa. Fictício ou não, né? Fictício ou não. Então, de um lado, você dá forma ao seu, de outro lado, você toma contato com outras formas. E, portanto,
Ao tomar contato com essas formas, você tem capacidade de exercitar a sua. É isso que o Montaigne faz. O que leva ele a escrever os ensaios é você dá conta de que o pensamento dele é um cavalo fugido. Ele começa a escrever. E dá para construir essa interioridade, essa coisa não natural que você falou, que a gente constrói via escrita e via leitura, com os recursos digitais que a gente tem? Dá pra fazer. Até agora a gente está atacando um tipo de recurso digital que, porque tem muita grana envolvida, ele é o que tem mais alcance de gente, que é a rede social. Mas o mundo digital tem outras ferramentas. A gente falou antes, né? Antes do domínio das redes sociais, ele funcionava para encontro. Os blogs eram muito mais disseminados porque lia-se mais na internet. Então a internet em si mesma, ela tem sim possibilidade da gente se aprofundar. Só que a gente precisa sair necessariamente desses outros âmbitos que tornam, que enfatizam a tendência vagabunda do pensamento. Quais são esses âmbitos, né? Sim, bom, por exemplo, se você vai numa plataforma de uma universidade EAD, aquele ali é um âmbito feito para você estudar. Não tem distração, né? Tem aula do professor, material do professor. Se você abre só a aba da escola, você estuda. Se você desliga o Wi-Fi, Se você de desliga o Wi-Fi, preferência. você estuda. É isso, você estuda. É perfeitamente possível estudar. Sim. Eu lembro que lá em 2016, quando a gente estava na universidade ainda, eu descobri o Coursera, que é essa plataforma de educação à distância, né? Os MOOCs, que é Massive Online Open Course, né? Os cursos abertos massivos e online. Fiquei doido, falei, cara, como assim as Tem acesso à universidades? formação das melhores universidades do mundo, né? Caraca, Yale, MIT, Harvard, Duke University, a Pittsburgh, tudo tá aqui, cara. Puta merda, eu vou poder aprender com esse pessoal todo. E 2016 foi o meu auge. Fiz curso de jazz. Eu Foi lembro. ali que eu comecei a manjar de jazz, né? Não a dança, o estilo musical mesmo. Fiz curso lá do Learn How to Learn, da Barbara Oakley. Um curso divisor de águas, inclusive, né? Até hoje eu recomendo para quem. Recomendei para o Gabriel, inclusive, que é o nosso editor aqui, para fazer. Ele certamente fez Com certeza, né, a essa Gabriel? altura já deve estar colhendo os benefícios do que é fazer esse curso. E fiz muito curso, fiz um curso de música clássica, fiz um curso de psicologia e budismo. Eu lembro 2016, desse, tu eu lembra lembro desse? desse, eu fiz ele também. Porque você, não, acho que eu não fiz, na verdade, acho que eu vi um pouco porque você estava fazendo pra gente poder falar sobre ele. Mas à medida que o mundo foi seguindo, eu não voltei mais para lá. Acho que o último curso que eu fiz foi Hero in 24 Hours, que era um curso de Harvard de um especialista, um dos maiores especialistas do mundo em mitologia, que é o Gregory Nagy, sobre mitologia grega. Mas foi em 2017. Então, mas esse é o Eu não aspecto, voltei mais. esse é o aspecto ilusório que eu comentei, que eu acho que ele é mais traiçoeiro justamente porque ele te ilude. Que aí você pensa, nossa, é o máximo, agora eu tenho acesso a Harvard, agora eu posso assistir um curso de Princeton, agora eu posso fazer o que for necessário. Beleza, você tem uma empolgação inicial. Só que toda a construção dessa vida digital, sem que você perceba, vai te consumindo. Vai te consumindo. Você começa a assistir cada vez mais conteúdos curtos, mesmo que você seja a pessoa que lê, a pessoa que vê vídeo de 1 hora, a pessoa que gosta de conteúdo denso. Mas você vai abrindo aqui, ó, você vai fazendo, vai esticando aqui, ó. Eu assistia um vídeo curto, agora eu assisto vários. Quando eu vejo, eu tô assistindo vários e vários e vários vídeos curtos. E quando eu vou assistir um vídeo mais longo, eu ainda assisto, mas já é um pouquinho mais difícil. Não, mas eu sou a pessoa que vê vídeo longo, eu não fico no Instagram o dia inteiro, mas eu começo a ficar cada vez mais. E isso aqui vai esticando, 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 até você se dar conta, quando já aconteceu isso, eu nunca mais parei para fazer um curso e eles continuam lá, eles não foram embora. O que foi embora? O que foi embora fui eu. Eu que fui embora de lá. Foi. Porque eu tô cada vez mais vendo algum vídeo de entretenimento, ou vendo algum vídeo curto, ou vendo alguma outra coisa, e eu simplesmente não volto. O recurso continua lá. O mundo de conhecimento continua lá, mas quando a gente se dá conta, a gente já perdeu mais do que antes a habilidade de se concentrar, de parar e ver um vídeo longo, de estudar um conteúdo mais denso e por aí vai. E tem uma coisa, de novo lá, Marshall McLuhan. Esse mesmo podcast, ouvido ou assistido no YouTube, é diferente de a pessoa
assistir ou ouvir ele numa plataforma ou outra. Porque no YouTube, o pressuposto é que você está se entretendo, então você pode estar lavando a louça, inclusive você pode estar lavando sua louça agora. É muito possível, inclusive, que você Ou no trânsito, está né, que lavando a é louça mais agora, ou você está no trânsito agora, ou você está na academia, na sua esteira agora, porque você está ouvindo isso como entretenimento no YouTube. A mesma aula que está no YouTube, quando está na nossa plataforma, no Núcleo de Formação Filosófica, é outra aula, quem assiste lá dentro, por causa do meio, por causa do meio tende a prestar atenção, aprender e evoluir muito mais do que quem assistiu aquele mesmo no YouTube. conteúdo via YouTube com Exatamente. um meio de entretenimento. Acho que essa é uma evidência bem clara do quanto o meio é a mensagem. É, bem trazido. Sim. Então, tem um dito do Pascal que é famoso. O Pascal é um filósofo e matemático do século XVI ou XVII, 1600. E diz o seguinte: a infelicidade do homem vem de não saber permanecer em repouso no seu quarto. É daí que vem a infelicidade do homem. Porque ele não consegue ter a própria companhia. No final das contas, isso, né? Porque ele nunca se detém nele mesmo, ele está sempre para fora dele mesmo. Né? Essa é a natureza de quem nós somos e a gente se reforça o tempo inteiro para permanecer assim. E é por isso que ficar sozinho assusta tanto, porque a gente não. Quando você está sozinho, no sentido de estar na sua própria companhia, e você não desenvolveu a sua vida interior, é a pior das solidões, né? É a mais assustadora. E é mais assustadora. Hoje em dia, essa frase teria que ser complementada, que é: a infelicidade do homem vem de não saber permanecer em repouso em seu quarto sem um celular na mão. Tem o celular na mão. A pessoa Exatamente. fala: o que eu mais faço é ficar em repouso no meu quarto, só que vendo Reels e TikTok. Exatamente. Eu adoro ficar sozinho, adoro a minha própria companhia. Não, eu nem Quando vai saio, ver, sou super caseiro. O que eu mais faço é ficar sozinho em casa, em paz. Só que a última coisa que você está causando pra você mesmo ele em paz xingando alguém no Instagram, exatamente, seu merda. exatamente. A última coisa que está o dia inteiro deitado na sua cama, com a tela, assim, na sua cara, a última coisa que você faz é proporcionar paz e interioridade. É. É o nível máximo de distração, mais do que se você saísse por aí pra fazer qualquer outra coisa aleatória. Então, a gente pode ir para o terceiro bloco, que é o que você faz quando Lembrou dessa música? ninguém te vê fazendo o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. Acho que essa pergunta ela é muito urgente, porque primeiro que é muito difícil que você esteja sozinho justamente por isso. Você vive hoje numa sociedade que o Foucault só imaginou, que é a sociedade do vigiar e punir, em que ninguém precisa mais de uma câmera para estar sendo vigiado, porque a gente está sempre vigiando um ao outro. A nossa sociedade já não é mais essa, inclusive o Byung-Chul Han que lembra dessa transição. Nossa sociedade é aquela que internaliza a vigilância, como Foucault dizia, mas é sobretudo aquela que abre as portas da casa para as câmeras. O celular é isso, né? Então, dificilmente você está sozinho. Dificilmente você quer ser alguém sem ser visto. Que a gente já reforça a nossa subjetividade para ser visto, né? De modo que quando a gente está fazendo alguma coisa, se não tem para quem mostrar, nem vale a pena fazer, né? Então a gente precisa recuperar essa pergunta. Quem que você é quando ninguém está vendo? Quem que você constrói quando ninguém está vendo? Porque isso precisa acontecer. Porque se você depender do olhar do outro o tempo inteiro, já dizia Aristóteles, isso é uma falsa felicidade. Por quê? Porque você está jogando a sua felicidade para alguma coisa que não depende de você, que é o olhar do outro. O olhar do outro é incontrolável. Como é que a sua felicidade vai depender de alguma coisa que você não controla? Uma falsa felicidade. É difícil dizer também quem a gente é quando ninguém está olhando, né? Porque nem sei se a gente precisa compartilhar isso. Porque o objetivo todo do negócio é justamente não compartilhar, né? Exatamente. Mas eu acho que essa pergunta, ela precisa ser feita por todo mundo, cada um de nós, assim, não necessariamente compartilhada, como você acabou de falar. Mas eu acho que ela precisa ser feita porque a tendência é que a gente consiga cada vez menos responder isso pra gente mesmo. Né? Porque essa
sociedade de hipervigilância, como você mencionou aí o Foucault, e de hiperprodutividade, em que a gente tem que mostrar a melhor performance, a melhor versão de nós mesmos o tempo inteiro, faz com que a gente perca muito autoconhecimento que a gente já não tem. Como você falou, não é um exercício natural ter autoconhecimento. Já é um esforço. Nesse mundo, é um esforço triplicado, quadriplicado, sei lá quantas vezes explicado. Porque a tendência é que a gente comece a acreditar nas versões digitais que a gente constrói da gente mesmo. Então a gente sempre está atuando em algum nível. A gente atua no trabalho, a gente é uma versão da gente no trabalho, que exige certas características, exige que a gente omita outras e evidencie algumas. A gente é uma versão com filho, a gente é uma versão com pai, com mãe. A gente sempre fez isso. Mas o problema desse mundo digital é que a gente faz isso o tempo inteiro, tentando construir essa versão, perfeita da gente, que é a que cabe melhor para ser exibida. E o maior problema disso, alinhado a essa pergunta, é a gente não conseguir responder mesmo essa pergunta. Porque a gente já se distanciou da gente num tal nível, num tal grau, que a gente não sabe o que a gente é quando ninguém está olhando, porque a gente já virou uma persona da gente mesmo a ser exibida nas redes sociais. Então, quando a gente tenta responder essa pergunta, a gente já confunde digital com vida real, porque a vida real já começa a ser a vida digital que a gente leva, e vice-versa. A vida digital começa a vir para a vida real de modo que elas não são mais separadas. É. Não existe o mundo digital e o seu mundo, porque o mundo digital já é integrado ao nosso. Isso não quer dizer que ele é integrado de modo positivo, quer dizer que é um dado. A gente já usa de tal modo que não são dois mundos separados, um é verdadeiro, o outro é falso. A gente começa a viver a falsidade que a gente começou a construir no digital na nossa vida. Integrar essas duas coisas. E eu acho que o mais difícil é a gente não conseguir responder essa pergunta. Porque a gente mesmo não sabe nem onde que a gente está fingindo, de tanto que a gente finge. É o mentiroso que acredita na própria mentira. Tem uma distinção que o Roger Scruton faz entre o fake e o mentiroso. É o fake e o mentiroso? Eu lembro da É, distinção, não sei se é o era fake e o fake e mentiroso. mentiroso. A diferença é, o mentiroso é aquele que fala uma falsidade sabendo que é uma falsidade. Isso é mentira, não é isso que diferencia mentira de falsidade. Mentir é dizer uma falsidade sabendo que é uma falsidade. Portanto, a mentira requer intenção. O fake é aquele que performa um comportamento que não cabe nele, mas ele não tem consciência de que não cabe. Ele começa a acreditar na própria performance. Ele acredita na própria performance. Todo mundo tem independente da vida Isso é digital, fake. todo mundo conhece alguém que você fala claramente essa pessoa tá fingindo, pra não usar mentindo, já que você fez a distinção. Mas também claramente ela Ela acredita. acredita no que ela tá fingindo. Ela realmente acredita. acha que ela convenceu todo mundo e que ela realmente é isso que ela tá fingindo que ela é, e que tá evidente que não. Mas também tá evidente que ela não está mentindo nesse sentido de que ela não está manipulando, ela está acreditando nesse comportamento fantasioso que ela tá performando aqui. Tem um personagem do Dom Casmurro chamado José Dias, que é o agregado da família do Bento Santiago. Ele é muito culto e tal, mas ele é fake porque ele só, na verdade, decorou meia dúzia de palavras em latim, que ele repete aqui e ali, para parecer culto, mas ele não é culto. Mas ele não mente também, porque ele absorveu essa personalidade. Ele é essa pessoa, ele fala as palavras no superlativo. Esse café é amaríssimo, e tal. Em vez de falar esse café é muito amargo. E esse é o fake. E a gente acaba que adquire uma personalidade fake hoje, né? Assim, a gente tá sempre performando alguma coisa que não é do nosso campo, que não é do nosso domínio. Porque a gente precisa estar sempre performando alguma coisa para apresentar para os outros. Acho que o E maior exemplo de fake, não sei se você concorda comigo, são as caras plastificadas. Porque as sim. pessoas que fazem as caras plastificadas, né, as bocas com lábios grossos, o rosto esticado, elas se acham bonitas mesmo, né? Assim, elas não estão mentindo. Mas é claramente fake porque não cabe ali, né? Assim, fica grotesco o negócio. E, no entanto, todo mundo faz. Todo mundo que tem grana, né? Uma graninha faz. Sim. Sim.
A gente acredita na performance que a gente faz, eu acho que esse é o pior de tudo, É, né, que não quando você tá mentindo, você tem noção do objetivo que você tem, né, você tá manipulando para um determinado fim que te beneficia. Agora quando você tá performando, e a gente começa a performar 24/7, a gente não tá com uma manipulação, com um objetivo com valores escusos para poder atingir algum fim. A gente está começando a achar que vive aquilo, que é aquilo. E se a gente acha isso, é porque a gente já perdeu totalmente a conexão com aquilo que a gente seria, né? Que era pra gente ser, não é mais. sim. Porque a gente está performando quase 100% do tempo, de algum modo. E aí não tem como ter interioridade desse modo também. Soluções para o mundo contemporâneo, Cancelar dado em esse todas as cenário. redes sociais. Eu acho que Nem é se esse for o caminho. inviável cancelar as redes sociais, pelo menos escolha uma plataforma em que você pode desenvolver essas coisas que em redes sociais você não pode. Eu diria que é quase impossível hoje dar esse conselho, cancele as suas redes sociais. Porque é isso, nós não somos indivíduos, a gente sempre fala isso, nós não somos indivíduos separados da sociedade. Sim. Um eu autossuficiente que vive consciente sobre si, vai abandonar tudo e ser um ser iluminado daqui para frente. Não existe isso, a gente vive uma sociedade digital hoje, ponto. Isso não existe mais o mundo digital e o mundo real. O mundo digital faz parte É do real, mundo real, ele é real. E, cada vez portanto, mais. não dá para a gente simplesmente abandonar o mundo. Seria o equivalente a antes das redes sociais, antes dessa digitalização toda, a gente achar que a solução para a interioridade é ir para o topo da montanha e ficar sozinho. Porque a sociedade é como ela é. Dado que hoje o mundo digital está em tudo, sair do mundo digital é um pouco ir para o topo da montanha e achar que isso vai te fazer melhor. Não é esse o caminho. Eu acho que o que é viável hoje é resgatar lá o tópico da consciência que a gente falou. A gente tem noção, a gente tem consciência das consequências de tudo que a gente faz nesse mundo digital, de tudo que tá, sabe, na letra miúda do contrato. Cada vez que você posta uma foto, que você faz uma brincadeira que dá seu rosto, que você posta 1000 coisas no Instagram, no TikTok e tudo mais. A gente tem noção do que a gente está performando ali. Eu acho que ter um pouco dessa consciência ativa já é um primeiro caminho, uma vez que sair não é a única solução, para que pelo menos a gente não seja levado pela enchente, carregado com os móveis e tudo, sabe? Sim. É usar de modo minimamente consciente. Já que, por exemplo, pra gente, rede social é trabalho. Mas a gente não trabalha só na rede social. Se a gente deixar tirar da consciência, a gente rapidamente é tomado para estar 100% ali. Inclusive se iludindo, porque a gente diz, já que é trabalho, eu estou justificada de estar aqui. Eu não sou como quem está aqui só passando o tempo, eu estou trabalhando. Então a gente usa um verniz a mais para passar mais tempo, na verdade, se deixar. Uhum. Então, o que a gente precisa é ter noção das consequências para poder tentar usar de modo mais consciente. Então, onde eu estou, por quê, o que eu posto e por quê, eu acho que é um assunto que a gente precisa pensar hoje em dia, né? Que plataformas eu dou meus dados e por que eu dou, eu tenho noção do que eu tô dando, e fazer os exercícios de interioridade sempre, para que a sua vida digital não seja essa vida de ilusão, que só te afasta de você mesmo até que você se perca 100%. É. E E dá para fazer exercício de interioridade em conjunto, também, como conversas profundas, por exemplo. como relações fortes, né? Ter Relações com quem fortes. se relacionar, conversar e criar vínculo Exato. verdadeiro já mitiga muita coisa desse mundo, né? É. Se a gente usa cada vez mais internet para poder ter entretenimento mais imediato, né? Mais curto e mais imediato. No caso das IAs, para te dar respostas no seu lugar, se a gente não tiver nenhum lugar onde a gente exercite inteligência e concentração por longos períodos, a gente só vai mitigar isso até não ter mais. Sim. Então, tudo bem você usar IA? Tudo bem. Tudo bem você ver vídeo de 30 segundos? Tudo bem. Mas é só isso que você faz? Ou você vê vídeo de 30 segundos, mas também consegue ler Um Grande Sertão Veredas. Se você ainda tá lendo Um Grande Sertão Veredas, tá tudo bem você assistir o Instagram. Não, Agora, tem se que você ler Os tá... Ensaios de Montanha, que é Clube do Livro Clube do Livro, 2026. exatamente. E agora, se você passa muito tempo nessas redes curtas e você não consegue mais ler um poema inteiro, aí você precisa, se não sair da rede social,
ao menos falar, tá, como é que eu equilibro a outra ponta da balança, que claramente eu já desequilibrei ela pro lado de cá. Então, pelo menos tentar manter essa consciência e equilíbrio, eu acho que é o É. que é viável num mundo que ninguém não anda para trás de tecnologia, não tem como. E na prática, assim, se colocar em ambientes assim, que recompensam isso, esse comportamento. Exato. Porque Bom, a rede social não recompensa esse tipo de comportamento reflexivo. Ela recompensa a sua primeira opinião sobre o assunto. Ela recompensa o seu like motivado por um afeto muito forte. Ela recompensa a sua baixa capacidade de reflexão. Então você tem que ir para plataformas físicas ou virtuais que recompensam outro tipo de coisa, em que haja pessoas com outros tipos de interesse, que não só o de lacrar, e nem de fazer você ficar com raiva, e nem de fazer você ficar chocado, e por aí vai. É para isso que existe a nossa escola, né? O Núcleo de Formação Filosófica. A gente sempre fala dele, porque a gente se orgulha de construir esse espaço lá. Acho que o nosso único exatamente. ressentimento é não ter a possibilidade de se encontrar mais. É, exatamente. Se ver mais, inclusive ver mais presencialmente, Exato. A ter gente já mais esse começou a mudar isso contato. ano passado, porque a gente teve nosso primeiro encontro A gente não físico tinha nenhum, né? lá em São Paulo, a gente passou o dia inteiro juntos. Esse ano o esquema das aulas vai ser mais junto, vai ser, vai abrir para os alunos falarem, inclusive, então a gente vai ter a experiência de turma real, E muito por conta disso, né? A gente muito viu por que é conta isso. O disso. conhecimento técnico existe tanto disponível na internet, Arroz. quanto na nossa própria formação. Já tem muito Exato. conhecimento, no sentido assim, já tem muito curso, já tem muita coisa que você pode sentar lá e fazer, já tem muito material escrito. O que falta para isso daqui ser esse ambiente em que você é recompensado por fugir desses pontos negativos dessa vida digital como um todo que a gente estava falando, o que falta ali é justamente esse ambiente. De Então, o que a gente encontro. falou, então vamos construir o que falta para esse ser esse lugar, que você vai para se refugiar de tudo que você está perdendo lá nos outros lugares. Sim. Porque a gente sabe, conhecimento por conhecimento, volume de informação, não é o que faz diferença. É o que você falou lá sobre os cursos abertos das universidades do mundo inteiro. Só É. ter disponível, não é, a gente precisa de ambiente, né? É isso que a gente acha que faz diferença, né? Curadoria, seleção da informação que importa e acompanhamento. Isso, e é isso, acompanhamento e comunidade, né? Tá É. com quem te lembra o tempo inteiro do que importa, porque a gente vai dispersar, a gente vai ter dificuldade, a gente vai ir pro caminho mais fácil. Quando você tem um grupo que te puxa, é como ter um amigo que te leva pra academia, né? É. Você vai um tempo, mas vai ter uma fase que você vai dar uma titubeada, vai ter uma fase que você vai começar a cansar, que a vida vai ficar corrida, que o trabalho vai ficar puxado e que você vai sair da academia. Aí vem seu amigo e te lembra que, independente da sua situação imediata, é por isso que vale a pena continuar indo. E aí ele te puxa de volta, você vai meio que sem vontade, mas o ambiente faz você recuperar a sua vontade, a sua força e a sua capacidade de fazer aquela atividade. Eu acho que é isso que falta hoje, é isso que o mundo digital mais tem dificuldade de proporcionar quando ele tá solto, assim. A Boa. tendência é fazer com que você mude de galho em galho o tempo inteiro, e não que tenha um grupo sólido que te puxa para o que importa. Justamente na hora que você precisa, que é a hora da não empolgação, que é a hora da dificuldade. Isso faz muita falta. Temos um episódio? Temos um episódio. Acho que a pergunta que a gente pode colocar aí para eles comentarem, para ver se eles chegaram até o final, é: o que você mais sente falta no ambiente das redes? Ou na vida das redes? Coloca aqui embaixo. Sinto falta disso. Ou se você é aluno do núcleo, coloca aqui embaixo. Eu encontrei isso no núcleo. Boa. Você sente mais falta de quê no ambiente virtual? Eu acho que eu sinto falta de comunidade. Comunidade. Quando bom, como eu falei, eu tô ali na transição da geração Z, do millennial para a geração Z, né? Em algumas classificações eu seria o primeiro ano da geração Z, na verdade, em outras eu sou o último ano do millennial, então eu sou realmente o ano da transição. E então eu sempre, desde muito nova, eu já tenho acesso a algum tipo de internet, digamos assim, né? De coisas que acontecem na internet. Então, eu não tenho uma memória de uma coisa que fosse um mundo muito analógico, assim. Mas ainda assim, mesmo tendo vivido dessa forma, o que eu mais sinto falta é de ter onde encontrar gente que tá afim da mesma coisa. Mesmo que o primeiro passo seja dado online. Uhum. Então, há pouquíssimos anos, Trilha, né? nem era esse exemplo que eu estava pensando, mas também, há pouquíssimos anos, quando a gente estava lá no Estácio,
ou na Tijuca, não lembro, ali 2018, 19, 17, nessa faixa de tempo. E quando eu comecei a ler muito mais do que eu já lia, mas eu comecei a aprofundar muito mais em leitura, eu não tinha com quem trocar. O pessoal que estava na faculdade, trabalho, eu não ligava. E aí a internet era um meio, como a gente falou lá dos relacionamentos, para chegar nessas pessoas. Então, via internet, eu achei um grupo, na época, para discussão de leitura presencial. A gente marcava lugares públicos, CCBB, lugares assim, para fazer a discussão de um livro. Combinava o livro e se encontrava. Hoje é mais difícil, até pelo receio, porque a gente também fica muito, cada vez mais dentro de casa, né? Cada vez mais é mais legal não sair, gostar de ficar em casa vendo Netflix. Eu sinto falta disso, mesmo que a gente comece na internet, mas para levar para algum lugar. Ou que seja uma internet em que as pessoas se reúnam virtualmente, não que elas fiquem sozinhas com o seu acesso ao digital, à internet. Então é isso. Se eu quero ler um livro, eu não quero só o recurso, que é maravilhoso, de um Kindle, de um tablet, para poder ler o livro digitalmente. Legal, isso é bom, mas eu quero falar com alguém sobre o livro. Eu quero essa ponte para que vamos todo mundo ler a mesma coisa, sentar e conversar. Estou interessada em corte e costura, então quero achar gente para falar, trocar e testar junto, costurar, entendeu? Então acho que falta isso presencialmente e mesmo virtualmente, mas achar o lugar que as pessoas vão de fato para trocarem coisas sobre interesses comuns, ainda que via videochamada, via internet. Presencial é sempre o cenário ideal, pensando em conexão. Mas que o digital seja usado a favor de construção de comunidade, de troca e de evolução conjunta. Se eu tenho uma dificuldade, eu troco com alguém que está aprendendo a mesma coisa que eu para ela me passar. E não fico me virando sozinha eternamente, meio que numa busca solitária por algum interesse que eu tenho. Sim. E você? Eu acho que é a mesma coisa. Eu sinto falta porque eu sou professor, né, de sala de aula. Porque esse é meu ambiente, né? Assim, é o meu mar, né? É o meu ambiente natural, onde eu me sinto mais à vontade, numa sala de aula. Ver aluno, né? E não falar para a câmera também. Conversar com o aluno, ver aluno, sentir assim, né, perto, ver o olho, ver o comportamento e tal. Eu sinto falta disso. Sabe uma coisa que me veio à mente agora, que eu nunca tinha refletido? Mas acho que tem um segundo aspecto que me faz falta, que é improviso. A internet não tem espaço para improviso. Ela tem espaço para impulso. É diferente. Você vê uma notícia, você tá puto, você só fala, que merda de governo. E aí solta no Twitter, no X, né? No X, sei lá como é que as pessoas estão me chamando hoje em dia. Twitter. No Twitter. Eu gosto de Twitter, que me lembra chorume e eu acho que combina. Então, impulso é uma coisa. Mas o que eu digo improviso? Improviso é aquela coisa que eu lembrei justamente porque acontece muito em sala de aula, que é aquela situação só aparece pelo não planejado. Acontece muito com o professor. Você tem um plano de aula, eu vou falar a aula em 3 blocos, vou escrever isso no quadro, Que é a minha aula, né? isso na apresentação, e isso aqui eu vou botar essa pergunta no final para os alunos. Só tem um planejamento. Até professor que não planeja, sua aula é sempre ruim, geralmente. Quase sempre, para poder não ser taxativa demais. Então, assim, tem um planejamento. Mas tem uma coisa que só acontece no encontro de gente com gente. Então, tem um aluno que ele vai te trazer uma dúvida que, por mais que você tenha pensado em todas as dúvidas possíveis para aquele assunto, ele tem uma vivência, uma tia, que ele tem uma história de vida que ele fala aquela pergunta que você nunca pensou que alguém ia conectar com Heidegger. Aí tu vai e fala, e agora? Olha que coisa curiosa, eu vou ter que pensar. E eu preciso responder essa pessoa que ela tá olhando pra minha cara assim, falando, e aí? Entendeu? No digital, eu respondo o WhatsApp, a pessoa me manda hoje, eu respondo amanhã. Se a pessoa tá ali, ela me tem um questionamento, eu preciso responder ela, eu preciso pensar, eu preciso lidar com esse improviso. Se aquilo me deixa nervosa, eu preciso lidar com a minha emoção para poder lidar com a situação. A internet, ela favorece muito esse impulso do tipo xingar alguém porque viu um conteúdo que eu não gosto, mas não esse improviso, que é tentar usar o repertório que eu tenho sobre qualquer coisa para lidar com uma situação ali e agora, sem poder fugir dela. Não posso desligar na cara da pessoa, não posso fechar o WhatsApp, entende? Se ela tá diante de mim, a situação tá diante de mim, eu preciso agir na situação. Esse improviso que só a vida real proporciona, eu acho que falta muito na internet. Eu acho que isso, viver esses improvisos, forma habilidade, forma caráter, forma capacidade de comunicação, de vivência, forma ser humano. De fato. E a internet tira isso. De fato.
né? Se alguém te faz uma pergunta constrangedora no WhatsApp, o que você faz? Finge que não viu. Exatamente. Se uma pessoa te faz uma pergunta constrangedora na fila do mercado, você tem que responder, nem que seja fazendo uma cara feia e ela entendendo que ela te constrangeu. Ou seja, no mínimo você vai ter que dar uma reação pra ela. Mas você finge que não viu, respira e volta, entende? Então, e a consequência disso é você não sabe lidar com gente. Aí o dia que você realmente é confrontado com uma situação, a pessoa não sabe lidar com vida real, com expressão, com emoção, com comportamento público. Exato. Como é que eu me comporto em público? Vivendo em público. Vivendo em público, não tem E um outro. público real, e não um público da internet, né? Que é esse público que você acha que sabe lidar com gente, mas você não lida com gente de verdade. Você lida com você. Só. Exato. É isso, temos um episódio. Temos um Então episódio. coloquem aqui agora, então, o que vocês sentem falta. Demos alguns exemplos pra gente poder conhecer um pouquinho mais. Até a próxima.